E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na XP em São Paulo, Vila Olímpia, para conversar com vocês e mostrar esse mockup do AMR22 com a pintura do AMR23 da Aston Martin. Fernando Alonso, Lance Stroll e a XP é patrocinadora, vocês sabem, né? Então, como o carro está aqui, e como vocês sabem que eu gosto muito de mostrar a parte técnica, pedaços do carro, para que serve o quê? Que tal se a gente fazer, como dizem na aviação, um walk around, andar em volta do carro e mostrar cada pedacinho, o que ele faz, porque mesmo não sendo um carro de verdade, ele é um exemplo 1 para 1, escala 1 para 1 do carro. Então a gente consegue mostrar as peças, claro que não tem o mesmo nível de refinamento de um assoalho, etc. Mas é muito didático e mais fácil do que ficar mostrando na tela com setinhas. Vamos lá? Vamos começar pelo nariz, também chamado em inglês de nose cone. Aqui dentro tem uma estrutura obrigatória de impacto que a FIA prescreve para todas as equipes e é feita para absorção. Esse é o nariz, ela começa ali na divisão. Aqui está apoiada a asa dianteira e aqui estão os planos da asa dianteira. Isso varia de equipe para equipe, de desenho para desenho. E aí você tem os perfis de outwash, quando você joga o ar por ali, ó, ou inwash, quando você joga o ar por dentro. E aqui começa o fluxo de ar do carro e como o ar é tratado ao longo de toda a superfície aerodinâmica. Caminhando para cá, a gente tem o nosso amigo end plate. E toda vez que você ouvir falar do end plate, é esse plano que sobe na vertical no final da asa dianteira. No passado a gente tinha isso também na asa traseira, só que hoje elas têm um perfil obrigatoriamente curvado, então você não tem mais plate na asa traseira. Quando isso aqui quebra, é uma dor de cabeça danada para o piloto e pode quebrar numa disputa por posição, pode pegar raspando no muro, pode quebrar pegando uma zebra mais ou menos de mau jeito. Então isso desestabiliza, porque a asa dianteira é o começo de todo o tratamento, como eu estava falando, aerodinâmico do ar ao longo do carro. Caminhando para trás no carro, a gente tem uma estrutura, outra, obrigatória. Essa franja aerodinâmica que serve para ordenar a turbulência do pneu em movimento. Quando o pneu está girando, ele bagunça todo o ar que a asa dianteira ajudou a ordenar daqui para trás. Então isso aqui é obrigatório em todos os carros para ajudar a ordenar essa bagunça criada aqui na frente. Além das calotas, a gente vai falar delas na sequência. Depois a gente tem o duto de freio, que é isso aqui. O ar entra por aqui, o ar do carro em movimento entra por aqui para refrigerar, não sei se é refrigerar, os engenheiros do canal vão corrigir, o disco de freio que fica aqui dentro, muito quente, incandescente, você vai ver fotos, eu vou colocar na edição, e o duto de freio joga o ar para cá e ele tem uma função também aerodinâmica. Além disso, você lembrar dos carros dos anos 90, dos anos 80, o braço da suspensão era fininho e com o tempo foi sendo desenvolvida uma intenção aerodinâmica também nos braços da suspensão. Então você pode ver que eles são hoje em dia laminados, eles têm essa função de também ajudar a ordenar esse ar que passa para cá, para o começo do bocal dos túneis de Venturi, de quem a gente já vai falar na sequência, e das entradas de side pod e a beirada aqui do assoalho. Você inclusive vai observar que eles têm usado um plano, inclusive ordenando o fluxo de ar para baixo, então tem um flechamento, como nas pás dos aviões, aqui no braço da suspensão. Aí a gente tem que falar também das calotas, de que ninguém é fã, esteticamente elas são meio feinhas, mas elas ajudam também a, adivinha, administrar a turbulência. Afinal de contas, movimentando aqui esse pneuzão todo, ele gera muito ar bagunçado que vai ali para trás, a gente vai falar disso muitas vezes, mas elas estão aqui, são um componente prescrito, suas dimensões, sua montagem é tudo bastante determinado pelo regulamento, mas ajuda então a administrar isso aqui. Só que a existência da calota demanda mais trabalho do duto de freio, de que a gente já falou, mas enfim, essas são as detestadas calotas. Começa aqui
uma área bastante importante e complexa atrás do pneu, em que o ar é tratado depois da bagunça de turbulência que a gente gera aqui. Nós temos as entradas dos túneis de Venturi, essa área é bem prescrita, então tem muita coisa aqui que é obrigatória por regulamento de se fazer, mas esses fins, essas cercas, você chama de como você quiser na sua casa, isso aqui ordena a entrada do fluxo de ar para os túneis de Venturi que vão até lá atrás gerar aderência na filosofia do efeito solo. Aqui em cima, o bocal do side pod, eu já expliquei isso num shorts no canal. Pod em inglês seria casulo, ou como a gente chama aqui no Brasil, vagem. Side pod, aqui é a lateral do carro, então você tem o casulo da lateral. Dentro do side pod tem duas coisas muito importantes e praticamente obrigatórias. Uma obrigatória, a crash structure, a estrutura obrigatória de impacto, fica aqui dentro. E na Mercedes, isso já deu confusão no ano passado. A Mercedes optou pela filosofia do zero pod, side pod zero. Então, como que você faz um side pod zero respeitando o regulamento que manda que você tenha essa estrutura aqui? Simples, na Mercedes eles fizeram isso para fora do side pod. Deu discussão, mas como a Mercedes não andou muito bem, ninguém falou mais nada. Daí, aqui dentro ficam os radiadores, que são muito importantes para o carro não ferver. Você tem radiador no seu carro, eu tenho no meu, e assim que funciona. Eles ficam aqui dentro e o ar entra por aqui, por esse bocal. Daí, com o tempo, foi se aprendendo que daria para você, em vez de deixar os radiadores na perpendicular, deixá-los mais deitados, permitindo com que o ar passe por aqui, por cima do assoalho, indo até lá atrás no difusor, o que mostra como o carro é uma filosofia única. Ele é pensado de forma integrada. Na sequência temos o halo, muito famoso, muitos não gostavam no começo, mas já salvou algumas vidas. Ele tem pontos obrigatórios que fazem parte da estrutura do carro e que tem que passar por crash test. Ele aguenta o impacto de alguns ônibus e, como nós já falamos, salvou algumas vidas. Na sequência, os retrovisores, que já não são apenas espelhinhos. Se você olhar, eles têm um perfil já aerodinamizado, vamos dizer assim, para os apoios terem uma função também e não serem meros apoios. Daqui, vamos para o airbox, onde o motor respira, a entrada de ar é por aqui e leva ar, uma parte central para o motor respirar e uma parte nas laterais, o fluxo aqui por dentro é dividido também para arrefecimento de peças quentes. O cockpit, o habitáculo, a cabine onde trabalha o piloto fica aqui e é obviamente muito justo. Então pensando 100% em performance, não tem espaço para conforto, o mínimo suficiente para o piloto caber ali e poder exercer seu ofício com capacidade de movimento. Quando a gente tem numa equipe pilotos de tamanhos diferentes, como é o caso da Mercedes, Russell e Hamilton são pilotos de estaturas muito diferenciadas, há um certo trabalho aqui de ajuste nas pedaleiras e no banco para que o mesmo cockpit apertadinho sirva para caras de tamanhos muito distintos. Na borda do assoalho, a gente tem uma parte muito importante que faz a selagem do fluxo de ar de cima com a parte de baixo. Se eu tenho a intenção de gerar pressão negativa empurrando o carro para baixo, menos pressão aqui, mais pressão aqui, essa selagem é muito importante. O ar de fora não pode se misturar com o ar de baixo, com o ar de dentro. Os túneis de Venturi, a gente tem que lembrar, começaram lá, estão passando aqui e vão até lá atrás no difusor. Então, às vezes, quando um carro encosta no outro e nós temos algum dano aqui nessa borda, você começa a ter turbulência e perda aerodinâmica justamente porque você quebrou aqui isso aqui que é muito bem pensado. Aqui dentro temos motor, turbo, o motor Mercedes, o turbo fica na frente, caixa de câmbio. E é um grande desafio fazer esse acinturado garrafa de Coca-Cola, que começou lá nos anos 80 com o John Barnard, de uma forma com que você consiga fazer uma traseira estreita o suficiente para jogar bastante ar aqui por cima, mas que consiga acomodar componentes que estão aqui dentro, que não tem como encolher. Você não consegue andar sem motor, sem caixa de câmbio, sem o turbo. Aí a gente tem os braços da suspensão, que como na frente também tem sua função aerodinâmica e tem essa superfície também enflechada para ajudar a ordenar e jogar o fluxo de ar para a asa traseira e para a beam wing, que é aquela asa ali secundária que nós vamos mostrar no detalhe depois. Asa traseira. Claro que como esse é um mock-up, não temos o dispositivo de abertura do DRS. É uma imitação, mas imita muito bem nas dimensões. Todos esses perfis curvados aqui são obrigatórios para evitar
de se gerar mais turbulência ainda do que a turbulência que o carro já gera. Asa traseira vista por trás ajuda a gente a entender o que é a beam wing, que é essa asa irmã mais nova do plano de cima e que ajuda também a ordenar o ar que vem do assoalho por cima e conversar com o fluxo de ar do difusor. Quando alguém fala de difusor, difusor é isso aqui, por onde o ar sai, você gera essa extração que vem por baixo do assoalho e dos túneis de Venturi. Essa outra estrutura aqui também é uma parte obrigatória no carro. Aqui fica aquela luzinha que pisca para avisar na chuva que tem um carro na frente, mas isso aqui é obrigatório e conversa com o chassi lá dentro. Em caso de impacto traseiro, protege o piloto, protege o motor, caixa de câmbio e, no fim, desmagar o tanque de combustível e gerar problemas. E aí, legal? Então eu acho que já vale um like, né? Eu quero agradecer a XP por nos autorizar a produzir essas imagens do carro, a assessoria de imprensa do Felipe Drogovic, ao prédio que nos autorizou a vir aqui. E eu queria muito fazer isso perto de um carro em tamanho real, porque é muito mais didático, muito mais elucidativo, mostrar as coisas num plano tamanho 1 para 1. Você consegue entender o tamanho do carro. Eu tenho 1,80 m, o carro tem quase 6, e aí você consegue entender algumas coisas muito mais difíceis de se explicar no modelo 3D, colocando setas, etc. Então, deixa o like que é de graça, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, quebra essa pra mim, e a gente se vê aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram, onde tem bastante conteúdo diário. Valeu e aquele abraço!